A maioria das vezes a gente reage sem aprender a ler os movimentos. Mas não os movimentos do mercado financeiro, mas da vida. Saudações, Leandros, hein? Estes serão os papos de hoje. Papos além, papos além. Eu estava assistindo um vídeo da professora Carol Prado, da turma da Liane, da Clarity School, e me inspirei para fazer este vídeo aqui, que na verdade eu já vinha pensando nisso por experiência própria de mercado há muito tempo. Há muito tempo eu percebi que esse negócio de day trade, de colocar a sua mente de frente para aquele terremoto de sobe e desce de preços, te deixa em situações em que você talvez nunca tenha se observado. E você percebe que você não está, de certa forma, maduro para lidar com certas situações na vida. Não na oscilação de preços, mas na oscilação da vida. A gente procura por muitos indicadores, por muitas fórmulas mágicas de bem viver, de se dar bem. Só que a gente não tem uma leitura profunda daquilo que está acontecendo. Então a vida é um day trade. A cada dia tudo muda e você tem que estar atento a tudo que acontece para poder agir direito, pensar direito, fazer direito, para que tudo termine bem, para que tudo flua bem, para que você entre no fluxo e não fique querendo controlar as coisas. Aí que está o nosso sofrimento, a gente quer controlar as coisas, as pessoas, as circunstâncias. A gente quer um futuro todo controlado. E é claro que a vida vem e passa uma rasteira na gente. Só que é porque a vida é ruim, errada, malvada, ou porque a gente não está lendo a vida direito. Então, este vídeo vai ser sobre isso. Esse paralelo entre mercado financeiro e aquilo que eu chamo de cultura zen aqui no canal. Meditação, filosofia não dualista, taoísmo, entrar no fluxo, agir sem agir, essas coisas todas. Veja, talvez esse vídeo não sirva para quem quer ganhar dinheiro no mercado financeiro, mas sim para quem gosta de falar sobre essas coisas da vida. Eu particularmente gosto dos dois universos. Como é que isso tudo começou para mim? Eu trabalhei em chão de fábrica durante muitos anos e eu sempre ouvia falar da tal da bolsa de valores, dos investimentos, só que eu nunca tinha ido atrás de saber como funciona. Até que um belo dia eu quis saber como funciona e eu comecei a fuçar no YouTube e naqueles shorts apareceu os primeiros professores questionáveis de day trade. Então eu logo me inscrevi numa dessas aulas gratuitas, básicas, justamente para aprender como é que isso tudo funciona, como é que compra, como é que vende, qual é a plataforma. E aí eu fui me inteirando, gostei do assunto e fazem 5 anos que eu opero dólar futuro. Eu me considero um aluno principiante intermediário, sempre aprendendo, muito a aprender. Mas aqui, nos papos além, o assunto é este. Quando você senta na frente de uma tela de mercado financeiro em conta real, quem sabe, sabe o que sente, o que vem à tona. Eu achava que eu ia me dar logo de cara muito bem, porque a gente acha que é centrado, calmo e tranquilo. As pessoas nos veem assim, né? Na vida eu lido assim, com calma e tranquilidade. Mas ali, diante do mercado, eu descobri que dentro de mim existem muitas travas, medos absurdos, e aquela coisa toda começou a aflorar, florescer,
e ficar bem visível diante de mim como se fosse um espelho. E eu, como já tinha essa sacação toda de meditação, que eu curto muito há muito mais tempo, desde que eu me conheço por gente, eu percebi, isso é um ótimo exercício de meditação, estar aqui diante da conta real, do trade de dólar, porque você está diante de medos e monstros profundos de sua própria mente. E a vida, cedo ou tarde, vai criar circunstâncias para que você encare esses monstros que, na verdade, são apenas símbolos que você ainda não aprendeu a ler. Esse é o ponto. Leitura. Leitura da vida. Leitura de si mesmo. Porque a gente pode viver a vida, vários anos da nossa vida, com este mesmo sentimento de um principiante em day trade diante da conta real. Tudo aquilo parece assustador, porque você não sabe o que está acontecendo. Você está só esperando uma fórmula, um desenho de gráfico, um determinado número no fluxo, uma determinada média que cruza outra média. Só que você, no fundo, não sabe o que está acontecendo. Você só está atirando no escuro. E muito tempo na nossa vida, muitas pessoas vivem exatamente assim. Falta leitura. Falta leitura da vida. Leitura deste fluxo que os taoístas chamam de Tao. Aquela sopa cósmica que a gente faz parte, que a gente não pode controlar. A gente tem que mergulhar nela e deixá-la nos levar. Só que a consciência humana, a percepção humana, é capaz de entrar neste fluxo, se entregar ao fluxo com perfeito bom grado, com inteligência, com consciência, com sabedoria, de deixar-se levar e não querer controlar os movimentos. A gente quer controlar as pessoas, as coisas, o futuro, controlar tudo. E isso gera imediatamente sofrimento. Cedo ou tarde, a gente pode até fazer coisas que parecem dar certo, mas a gente não soube por que aconteceu, aquilo foi sorte. E essa não é uma maneira bastante humana de se viver dentro dos nossos maiores potenciais como seres conscientes. Então eu logo percebi, nos meus primeiros dias de conta real no mercado financeiro, que aquilo ali é praticamente um exercício de samurai. Você tem que estar muito zen, muito atento, concentrado, não se deixar levar por reações, por ansiedade, por ganância. Exatamente um treinamento que eu imagino de um samurai, né? Que era um praticante zen. Eles quase sempre ganhavam a batalha sem sequer usar a espada, né? Sempre com muita percepção de tudo o que está acontecendo. Então, para mim, o mercado financeiro também se transformou em um exercício de meditação. E você sabe que day trade é uma coisa muito rápida, oscila muito rápido, e se ali você consegue estar em meditação, em concentração, então você consegue ficar assim na maioria das circunstâncias da vida. E quando você é principiante, e até mesmo preguiçoso, porque preguiça é uma coisa bastante humana, de não querer estudar, de não querer se aprofundar e achar que já sabe tudo, que tem a ver com humildade, né? E com a não humildade, que também é normal para a gente fica estudando métodos, fórmulas, indicadores, receitas de viver. Faça isso dessa determinada forma e vai dar tudo certo. Esse caminho aqui, ó, desse jeito aqui, ó, vai dar certo. E se aplica muito nesse sentido aqui, ó. Eu trato bem quem me trata bem. Quem não me trata bem, eu não trato bem. Isso é uma fórmula muito estúpida. É uma métrica muito estúpida de se viver. Com certeza, algo vai dar errado se você seguir essa fórmula cedo ou tarde. Porque não é assim que a banda toca, não é assim que o universo se move,
Não é desta forma que você está inserido no fluxo. E não é desta forma que você vai tirar o melhor proveito do fluxo da vida para a sua existência. É preciso estar sempre atento a tudo o que acontece o tempo todo. É uma questão de leitura. Leitura de mercado. Anos de leitura de mercado. Anos de vida. Anos de maturidade, de percepção. Quanto mais percepção, mais cedo você vai aprender que a vida, que o mercado tem certas lógicas, sim, mas essas lógicas, elas não podem ser simplesmente escritas em livros como fórmulas e entregues para você viver. Você tem que perceber por você mesmo essas fórmulas. Tipo jornalistas narrando um fato. Mas o fato já aconteceu. O fato já está acontecendo. Ele nunca para de acontecer. Você entende? As coisas nunca param de acontecer. Elas nunca param de ser notícia, de ser vida. Você não pode interpretar essa vida nos jornais. Você tem que olhar para ela e saber o que está acontecendo, por que isso aconteceu e o que possivelmente vai acontecer. Você entra no fluxo, mas não por fórmulas, por notícias, mas sim porque você está atento, presente. Então você lê as circunstâncias, espera, aguarda e age com o menor esforço possível, sabendo exatamente a sua participação dentro do movimento, do fluxo todo. Se a gente só analisar a vida com a parte de nós controladora, ansiosa, que quer se dar bem o tempo todo, a gente não vai perceber as entrelinhas, né? Porque a vida, ela é tipo, ela tem um livro, né, bastante evidente. Aqui estão as fórmulas, ó, os formatos das coisas que podem acontecer. E não mudam muito, basicamente, não mudam muito. A nossa vida é muito semelhante e tem sido assim há muitos séculos. Mas, se você só olhar nessa primeira camada, você vai querer viver como se fosse isso tudo um quebra-cabeças que você precisa montar. Mas se você olhar mais atento, você vai perceber que o quebra-cabeça já está montado no fundo. E essas peças aqui fora, que parecem aleatórias, na verdade elas já fazem parte de uma dança muito bem orquestrada, que você precisa estar um pouco mais atento, fazer o uso da sua percepção humana com mais carinho, com mais amor, para conseguir entender essas entrelinhas da vida que vão ficando cada vez mais profundas. Porque à primeira vista a gente observa, a gente julga, a gente controla, a gente cria expectativas, simplesmente com uma mente analítica demais e imatura. Porque a real análise das coisas supera essa primeira visão mental da vida. É uma coisa assim mais de coração, né? O que tem a ver com a coração, com o mercado financeiro? Lembre-se, estamos falando da vida, do fluxo da vida, exatamente como o mercado, altos e baixos, infinitos, e você só faz parte disso durante um breve período. Aí que está o coração. Essa sua vontade de se dar bem diante das coisas, sem sequer abraçá-las, conhecê-las profundamente, isso é errado, isso é ignorante. A melhor forma de você entrar no fluxo é com o coração. Você analisa com a mente, mas você estabiliza essa mente, você controla essa ansiedade, essa coisa toda, e você simplesmente entende que tudo que está acontecendo é muito maior que você e você só precisa fazer a sua parte. Que não é nem um fazer, é apenas um entrar na dança. Sem profundidade, a vida é
simplesmente uma loucura inconsciente, abstrata, que não vai nos levar a lugar nenhum. Se você viver com profundidade, você vai entender o seu lugar nesta vida. O mesmo acontece no mercado. Se você entrar no mercado financeiro sem conhecimento profundo, sem leitura profunda, você vai sentir imediatamente medo, pavor, porque tudo vai ser no golpe da sorte. Você não está entendendo de onde veio aquelas formatos de gráfico, aquele fluxo, e toda essa impermanência é assustadora. Impermanência. Exatamente. Mercado e vida são impermanentes no seu melhor, no seu verdadeiro estado de ser. Impermanentes. Tudo se move. Nada nunca vai ser como foi ontem. O day trade de hoje não é o day trade de amanhã. Você conseguir escrever tudo o que acontece na vida em fórmulas até funciona, mas você consegue entender que é simplesmente melhor compreendermos que essas aparentes fórmulas, elas surgem de um movimento muito mais vibrante e vivo do que simplesmente repetitivo, né? Por isso que a fotografia de hoje nunca mais vai voltar a acontecer. Embora pessoas entram e saiam da sua vida, aquelas pessoas não vão mais acontecer. E se você resolver que você vai ganhar a vida, que você vai ser feliz com aquelas determinadas pessoas, naquele determinado período de tempo, naquele day trade, você vai estar plantando sofrimento, porque amanhã tudo muda. E aquela fórmula não serviu mais para nada. As coisas se repetem, mas entenda, tem algo que é mais profundo. Para você tirar o melhor proveito desta dança de fluxo, de gráficos, de sobe e desce, você tem que sentir a energia do movimento, onde está a intenção de tudo. Observação, leitura, traz compreensão. E compreensão traz o melhor agir. Tudo isso tem a ver com meditação na vida. Tudo que acontece na nossa vida que parece lucro ou prejuízo, na verdade é um posicionamento da sua cabecinha ignorante diante das circunstâncias. Se você se permitir um pouquinho mais de atenção, uma entrega ao fluxo, você vai perceber que você está simplesmente num tobogã, curtindo um breve momento de existência. E que sempre, dentro deste movimento, é possível tirar o melhor proveito, vamos dizer assim. Porque nós somos um saquinho de energia. Nós somos um ativo que sobe e desce, né? Nasce, cresce, juventude, velhice, morte, queda, não é assim? Então a gente tem que entender que para mais que um controlador, que um operador frio e calculista, nós somos parte disso tudo. Não existe prejuízo ou lucro. A sacação é outra. A vida não está aí para a gente apenas reagir às circunstâncias, mas tentar entender a vida da circunstância. Onde está aquilo que nunca dá prejuízo nem lucro? Aquilo que é sempre energia, aquilo que é sempre fluxo. Eu li uma frase muito interessante de uma taróloga. Ela disse que o que é a espiritualidade se não previsão? Previsão. Como assim previsão? Estar mais além do tempo. Estar mais além do tempo. E a gente sabe que os gráficos são de tempo, né? Você prevê o próximo movimento. Mas como você prevê? Apenas pegando o seu livro de fórmulas? Não. Estando presente. Estando presente.
sempre presente. Tudo pode acontecer, tudo é sempre uma porta aberta. A nossa vida é sempre uma porta aberta, várias portas abertas, tudo pode acontecer. Esteja presente. E não escolha, deixe acontecer. Isso parece absurdo para nossa mente controladora e não parece realmente que isso vai nos levar à felicidade. Esta é a proposta. Você não precisa acreditar em mim. Mas quando você se sentar diante da vida e sentir medo, ansiedade, loucura, perdição, talvez você possa lembrar, mas e se eu deixar acontecer? E simplesmente fazer o que precisa ser feito, no momento em que precisa ser feito. Para isso você precisa estar muito presente no real fluxo, não nas viagens da sua cabeça. Experimente esta semana, quando acontecer alguma coisa na sua vida que requer uma atitude sua, aparentemente, procure não agir imediatamente, apenas observe. Este exercício de observação da coisa é muito mais do que parece. Na verdade, você já conseguiu ordenar a sua mente que ela fique quietinha, que ela haja conforme a vontade do observador, do coração. Você vai perceber, dentro deste campo de observação, que muito daquilo que você já sairia fazendo, você não vai precisar fazer nunca mais. E as coisas vão se desenrolar de uma maneira diferente, que elas sempre andaram se desenrolando daquela maneira natural, mas você nunca tinha permitido, talvez. A sua mente te fez esquecer do fluxo natural. Por quê? Porque sua mente quer ganhar, 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 ganhar e não quer perder. A vida não é essa luta de matar um leão por dia. A vida requer uma leitura. Eu acho que o exercício de leitura, que é de fato observação, e meditação é observação. E para muito além de um gráfico de preços, a vida é tão misteriosa e ela requer tanta observação que ela vai demonstrar gráficos multifacetados, multidimensionais de tudo o que está acontecendo. Não é só o que parece que está acontecendo, tem muita coisa acontecendo e não adianta você querer escrever tudo em fórmulas, mesmo que elas pareçam existir. É fácil perceber que você não consegue assimilar toda esta vida, todo este fluxo, querendo escrever todo ele na sua cabeça, em forma de fórmulas. Você precisa simplesmente pular dentro desse fluxo. E para começar, você só observa. E logo, logo você percebe que não existe perda ou ganho na vida, a não ser consciência e inconsciência. Tem mais vídeos aqui no canal se você curtiu esses papos além, e tem mais coisas além aqui na descrição. Abraço, até o próximo vídeo.